Cenas aí, povo do xadrez. Bem-vindos a mais um vídeo. A semana passada falámos do Mikhail Tal. Eu falei-vos dele, portanto, uma lenda do xadrez, um mestre do sacrifício, um jogador super agressivo. Mas, na verdade, as partidas que eu vos mostrei a semana passada não foram assim tão agressivas quanto isso. Vocês, se calhar, ficaram a pensar a sério. Bom, era um aperitivo para falarmos do Tal, um repousadinho. Hoje vamos comer macarrão. Vamos ver porque é que era o gênio de Riga, o mago de Riga, aliás. Vamos ver porque é que o Mikhail Tal ficou conhecido para sempre como um dos melhores jogadores e mais agressivos, criativos do mundo do xadrez. Vamos começar imediatamente. Vamos ver aqui esta partida, esta primeira partida, que é contra um adversário desconhecido. Portanto, é um jogo de 1963 contra um adversário desconhecido. O Mikhail Tal está de brancas e, claro, que segue o lance com o peão E4. C5, cavalo F3, D6, D4, peão puro, cavalo F6, cavalo C3, A6. Portanto, temos aqui uma defesa siciliana com a variante Najdorf, que se caracteriza por este lance. A defesa Najdorf é, se não a mais agressiva, das mais agressivas do jogo do xadrez. Aqui, só para vocês terem noção, existem cerca de 15 lances diferentes, 15 variantes diferentes para jogar contra a Najdorf. Portanto, já se tem tudo para jogar contra esta forte variante que as pretas apresentam. Vou-vos dar, por exemplo, exemplos. H3 é um lance, H4 é outro, G3 é outro, F3 é outro, F4. Este bispo pode vir para E2, bispo C4 é outro lance, bispo D3, não quero estar a dizer que é, mas é possível, se calhar. Bispo E3 é outra continuação, bispo G5 é outra, A4. Temos cavalo B3, não sei se já, mas na variante do A4 também temos o cavalo B3. Existe dama D3 e dama F3. Portanto, reparem no número de variantes que existem para jogar contra a Najdorf. O Mikhail Tal jogava bispo G5, que é das mais agudas de jogar contra a Najdorf. Há algumas, esta é uma delas. Então segue o lance E6, é um lance lógico, porque se aqui agora se as pretas capturam, as brancas capturam, as pretas capturam dama, já não dobram aqui nenhum dos peões. E então o jogo segue com F4, que é mais um lance agressivo, aqui uma continuação é dama D2, que é a continuação mais natural. F4 é um lance bem mais agressivo, porque já ameaça E5, F5, sabe-se lá o quê, não é? E portanto aqui os lances normais são bispo E7, dama C7 também é possível, tentando controlar aqui este ponto, cavalo BD7. Mas aqui as pretas jogam B5, que é a variante do Polugaevski. Era uma variante muito jogada na altura, muito famosa, que é imediatamente contra-atacar na ala de dama, portanto já com ideias de B4. E aqui o Mikhail Tal joga E5, porque a fraqueza deste lance é que não protege tão bem o centro, e o Mikhail Tal ataca já o cavalo, então, que está pregado. Peão puro, e agora o que fazer? Reparem que aqui, por exemplo, H6, bispo H4, G5, peão puro, e as brancas já estão muito melhor aqui, porque as pretas vão recar para onde? Esta coluna está aberta, esta coluna está aberta, esta também, portanto o rei está um bocado desamparado, o rei preto, e as brancas vão recar grande, tranquilamente, até curto, porque têm peões aqui à volta do rei. Portanto, esta variante não é grande coisa para as pretas. Mas aqui a variante do Polugaevski é com dama C7. Dizendo agora, ok, se tu capturares o meu cavalo, eu jogo dama E5 cheque e recupero já o bispo. E aqui aparentemente as pretas não têm grandes problemas com isto. Então o Mikhail Tal é por F6 ainda assim, se não o lance principal é dos lances principais. Mas o Mikhail Tal não quer estar aqui a trocar peças. Normalmente os jogadores de ataque não gostam de estar assim a trocar peças, gostam de pôr as peças nos sítios certos e joga dama E2, defendendo então este peão. Cavalo D7, agora as pretas atacam este peão duas vezes. Como defender este peão? Grande roque. Simplesmente o Tal é para se comer esse peão como. Bom, na verdade as pretas não podem capturar este peão, porque depois de cavalo E5, por exemplo, as brancas já estão ganhas, porque capturam em B5, peão puro, cavalo puro, e agora esta dama está simplesmente sobrecarregada, porque como é que agora vão defender este cavalo? Por exemplo, se dama C5 temos torre D8 mate, e
lá está, a dama não consegue proteger estes dois pontos e depois, por exemplo, dama B6, dama por E5 e as brancas estão muito melhor. Dama por E5 também não é possível, porque aqui a variante é a mesma, dama por cavalo por, e agora portanto, as brancas jogam cavalo B5, agora ameaçam duplo, aliás, ameaçam mato, na verdade ameaçam dois matos diferentes, e se defenderem o mato também ameaçam duplo, porque por exemplo agora aqui F6, bom, aqui também podem capturar primeiro, aliás, não podem porque precisamente ameaçam mate, aqui é mata em 1. Portanto, aqui, depois de cavalo por B5, aqui por exemplo F6, cheque, Rei F7, por exemplo, já perde totalmente, porque cavalo por, peão por e torre D8, e agora estas duas peças são tipo pinos a cair, são bonecos, e aqui as brancas estão completamente ganhas, e mesmo aqui, por exemplo, Rei A7 para defender a casa de D8, cavalo por, peão por, e depois disto, quer dizer, as brancas estão a ganhar uma qualidade. Portanto, esse peão é um peão envenenado, o peão D5, que não pode ser capturado. Ou seja, depois de grande roque, as pretas seguiram a desenvolver com bispo B7. Bom, e agora aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo, porque isto é o momento de pausar o vídeo, e tentarem ver como é que vocês seguiriam na partida, eu desafio-vos a isso, força nisso, pensem qual é que é o melhor lance que fariam. O lance que o tal fez foi cavalo por E6, e começam aqui os sacrifícios do tal. Sai uma peça, qual é a ideia disto? É simplesmente aqui abrir esta diagonal. E não só, enfraquecer o ponto D6, porque agora o tal joga dama G4, atacando imediatamente este ponto. E agora como defender este peão? Não é fácil defender este peão. Aqui, por exemplo, cavalo C5 parece um lance razoável, porque defende aqui o peão, mas tem esta fraqueza de torre D8 cheque. E aqui o melhor lance que as pretas têm é sacrificar a dama, porque, por exemplo, depois de Rei F7, aqui as brancas já estão perdidas, porque agora vem bispo por B5 cheque. Bispo por B5, não é sem cheque. A ideia deste lance é simplesmente jogar torre F1, e depois disto já é muito difícil, porque depois de torre F1, por exemplo, Rei G8, já há aqui entradas de mate, ok? Por exemplo, peão por torre cheque, acabou, aqui mate. E portanto, basicamente aqui não há já muito a fazer. Portanto, aqui depois torre D8, a melhor continuação das pretas ainda é capturar. Só que aqui B4, agora este cavalo largo abandona a defesa deste peão, e depois de cavalo D7, dama por E6 nem é o melhor lance aqui, porque a dama aqui continua a defender este peão e a defender este peão, basicamente. Bom, e aqui o problema das pretas é que as brancas têm uma dama ativa, as pretas têm o rei no meio, e o problema é mesmo a coordenação e a falta de desenvolvimento das negras. Porque as negras têm as peças todas por desenvolver, e o problema é que é difícil desenvolver, é difícil coordenar aqui as peças. Portanto, aqui as brancas têm uma vantagem estratégica muito boa. Portanto, cavalo C5 não parece ser a melhor defesa, sem dúvida. A melhor defesa, na verdade, era dama por E5, que é um lance talvez um pouco contra-intuitivo, porque está a capturar no centro, o rei está no centro, a dama está no centro, este peão está atacado, mas era a melhor defesa. Aqui as brancas, por exemplo, seguiriam com bispo D3, bispo E7, agora ameaçando aqui capturar e com cheque, bispo por, rei por, torre H1, por exemplo H5, um lance intermédio, muito útil, porque aqui pergunta aqui à dama como é que quer defender aqui se quer continuar a atacar este peão. Por exemplo, depois de dama H4 cheque G5, e aqui as pretas estão assim, não sei se estão bem, se estão mal. É um jogo complicadíssimo. Apesar de terem o rei no meio, as peças vão sair agora, vai haver cavalo C6, estas torres já estão ligadas. O rei tem aqui alguma agilidade, consegue defender-se nas casas pretas. Portanto, isto não é assim tão claro para as brancas estarem melhor ou não. Por exemplo, dama H3, aqui as pretas têm aqui esta ameaça, mas por exemplo aqui sai com cheque e depois já consegue defender melhor aqui este peão. Por exemplo, com rei B1 e agora sim cavalo C5, por exemplo. E aqui as pretas também. Aqui o jogo está mais ou menos equilibrado. E na verdade esta seria a única defesa que as pretas teriam contra este dama G4.
Mas ao invés jogaram o infeliz dama B6. E agora aqui as brancas jogam e ganham. Portanto, se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir como é que as brancas o fazem, eu sugiro que o façam. Se não quiserem, eu vou-vos dizer o lance. Torre D6. E isto é uma ideia que já vimos noutros vídeos, é a interseção. Portanto, basicamente a torre aqui está a bloquear a defesa da dama neste peão. E aqui, por exemplo, se bispo por D6, que foi o que aconteceu, dama cheque, rei F8. E agora, deixem-me só ver aqui atrás, se havia, aqui não há alternativas, as pretas não têm defesa. Portanto, aqui nem vale a pena estar a ver outros lances, porque outros lances é sempre sacrificar a dama, ou as brancas jogam aqui para desviar o bispo, para adiar o mate, portanto não há nada aqui. Bispo por D6, é mais ou menos forçado. Dama por E6 cheque, rei F8. E agora aqui, se quiserem pausar o vídeo outra vez, descobrirem a melhor continuação. Há várias boas continuações, as brancas aqui já estão completamente ganhas. Mas há uma continuação que dá mate forçado, que logicamente foi a que o tal seguiu. Portanto, se quiserem tentar descobrir esse lance. Se não quiserem, o lance é bispo C4, sacrificando mais uma peça. Bom, e aqui a ameação da F7. Aqui, como defender este mate? Só tem que capturar, por exemplo, se cavalo por E5 não serve, vem torre F1 cheque. E agora? Torre F1 cheque acabou. Por exemplo, se bispo F3, torre por F3 cheque, cavalo por, e agora o cavalo abandona esta defesa e mate. Portanto, reparem na utilidade do bispo em C4. E, portanto, basicamente, aqui, depois de bispo C4, as pretas capturaram, torre F1 cheque, cavalo F6, e agora, se quiserem descobrir o arremate que o tal dá nesta posição, só há um, apesar de tudo ganhar, força nisso. O arremate foi, claro, torre por F6, cheque. E aqui as pretas abandonaram, porque não há mais nada a fazer. Depois de peão puro, vem simplesmente bispo H6, checkmate. Bom, este foi o primeiro exemplo onde o tal sacrificou aqui algumas peças. Agora vamos ver outra partida, porque esta... Eu acho que esta é muito boa, ele já sacrifica bastantes peças, mas... Vamos ver outra. Ok, esta partida foi jogada em 1961 entre o tal e o seu treinador, o Koblenz. Eles fizeram várias partidas que são conhecidas e são todas muito boas. Esta aqui provavelmente é a melhor entre eles. Foi jogada em Riga, que é a terra do tal, e provavelmente do Koblenz. Do Koblenz não sei, mas deveria ser também. Onde o tal está novamente brancas, jogou E4 e temos aqui a mesma variante, portanto a variante Najdorf da siciliana, onde o tal já sabemos que gosta muito de bispo G5, E6 e F4. Esta é a variante do tal. E aqui temos uma resposta diferente, portanto bispo E7, aqui bloqueando logo, por exemplo, E5 aqui já não traz daqueles dama C7, aqueles táticos. Bispo E7 simplesmente defende a cravagem. E é dos lances mais jogados. O Kasparov aqui andou a jogar aqui há uns anos, foi o ano passado, acho eu, ou há 2 anos. Veio jogar com as vedetas de hoje em dia. Foi o pior torneio da vida dele. Perdeu até um jogo em 8 lances, para vocês verem. E ele perdeu para aí 3 partidas com o lance dama C7. Existe aqui uma variante que é do peão envenenado, muito conhecida, que é com dama B6. O Fischer também gostava muito de jogar isto. Mas isto é uma variante muito teórica, é preciso saber muito disto. Aqui, por exemplo, dama D2, existe dama por B2, depois existe torre B1 ao cavalo B3. Bom, e aqui a questão é que as pretas têm um peão a mais, mas a dama preta está assim um bocado fechada, fica um bocado fora de jogo. E as brancas têm bom desenvolvimento das peças, vão rocar curto fácil, esta torre vai ficar ativa ou por D1 e, portanto, esta variante é muito aguda e, de facto, mas é muito teórica. É preciso saber mesmo a exatidão dos lances, porque há várias maneiras aqui, várias nuances. Bom, mas temos o bispo E7, dama F3 e aqui dama C7, grande roque e cavalo BD7. Portanto, até aqui tudo teórico, ainda até nos dias de hoje. Isto é a estrutura da Najdorf, é assim que se joga. Este peão de B5 não sai tão cedo, porque esta dama aqui ataca. Portanto, as pretas preferem desenvolver ainda aqui, tirar a dama e depois sim jogar B5. Muitas vezes até rocar primeiro, porque depois às vezes já temos em B5, ok? E então, aqui o tal joga um lance que até é uma linha terciária, não é dos lances principais. Aqui o lance principal será G4,
G4 penso que é o lance principal aqui. Bispo E2, ok. Acho que bispo D3 também é uma possibilidade. E então veio H6, perguntar o que é que quer fazer ao bispo. Bispo H4 e B5 finalmente. Agora atacando já na ala dama. E o tal joga imediatamente E5. Portanto, agora atacando a torre e atacando aqui uma peça. Como defender isto? Bom, bispo B7. Portanto, defende aqui a torre, põe o bispo na diagonal e ataca a dama. O bispo está defendido pela dama. Então agora como prosseguir? Bom, aqui se quiserem pausar o vídeo e pensarem como é que haveriam de prosseguir, força nisso. Se não, eu vou-vos dizer o lance que o tal fez aqui. Reparem-me nisto. Peão por cavalo. Sacrificando já a dama ao lance 13. E o Koblenz diz, obrigado aluno. Uma dama é uma dama. Bispo por F3, portanto agora ameaça a torre. E ameaça uma peça. Então o Koblenz defende a peça de maior valor, joga D5, bloqueando a diagonal e defende a torre. E agora como prosseguir? Bom, reparem que vou já aqui dar uma dica. Peão por E7 não é o lance, porque aqui simplesmente as pretas capturam com cheque e a seguir vão recuperar este bispo e este peão está completamente morto e as brancas aqui estão perdidas. Tem duas peças por torre, por dama, que ainda é pior. Portanto, peão por E7, digo já que não é o lance. Então como prosseguir? Bom, como vimos, aqui as pretas ameaçam capturar com cheque e ganhar um bispo. Então o tal joga cavalo por E6. Porque o tal sacrificou uma dama por duas peças, mas não chega. Ele tem que sacrificar mais. Cavalo por E6. Defende agora o peão, ataca a dama, ataca tudo. Portanto, basicamente, este cavalo tem que ser capturado. E agora, mais uma vez, abriu-se aqui esta diagonal. Bispo H5 cheque. E o Koblenz chegou G6. Mas porquê G6? Bom, aqui ele não gostou de rei D8. Se bem que rei D8 era possível. Okay? Ele não gostou de rei D8 porque aqui, por exemplo, cheque, rei C8. E agora aqui as brancas vão ter que chegar um rei B1 por causa desta ameaça chata. Só que aqui fica sempre implícita aquela ameaça de fazer dama e ganhar mais uma torre simplesmente por peão. E se as brancas conseguem isso, vão ficar em vantagem material. E se ganharem uma torre agora, vão ficar com uma torre e duas peças por dama, que é a vantagem. Então o Koblenz não gostou muito desta variante. Por exemplo, aqui a variante seria mais ou menos isto. Aqui é um jogo um bocado esquisito. Dama G5. Dama G5, por exemplo, dama. Dama aqui e aqui as brancas já estão muito melhor. Portanto, era uma variante algo perigosa que as pretas teriam que calcular muito bem. Então, mas e se o Koblenz não gostou de rei D8, porquê é que não jogou rei F8? Bom, rei F8 era pior do que G6. Porque aqui há cheque e agora o rei tem que vir para G8 e agora dama. Agora podemos fazer dama. Porque depois torre por, bispo por, dama por cheque, rei B1, dama por, só que agora vamos buscar este cavalo. E agora foi como eu vos disse. Temos duas peças e torre por dama. Isto é vantagem para as brancas. Se vamos a ver ao ponto, são 11 pontos por 9. E assim estes peões vão cair, porque estão a ser super atacados. Este bispo vai entrar com cheque, vai atacar outro peão, esta torre vai entrar em jogo e game over. Então o Koblenz, como quis trazer o rei para F8, jogou então o lance G6, porque agora é diferente. Porque agora depois de bispo por cheque, rei F8, peão por bispo cheque, rei G7. É diferente, porque agora já há duas torres a controlar este ponto e além disso o rei já está com o bispo. Então, como seguir agora daqui? O tal jogou bispo G3. Como quem diz, se comes o meu bispo, levas com F5 cheque e cai a dama. E então o Koblenz joga cavalo F6. Com a ideia de, para já, com o cavalo controlar mais uma vez, esta casa de promoção. E também a dama já ataca aqui este peão. Então o tal agora puxa a última peça que não estava a jogar para E1. Aqui reparem, por exemplo, dama por E7 vem F5 e aqui, por exemplo, torre C8, torre por E6. E isto aqui, as brancas aqui estão com uma boa iniciativa de jogo, ok? Este peão provavelmente cairá porque vem bispo E5, defendendo tudo. Este bispo no centro é fortíssimo, vai cravar o cavalo. Este peão vai cair e, portanto, aqui é uma grande... Comer esse peão de E7 é muito perigoso. Então,
o Koblenz contra-ataca com B4. Porque de facto agora, para onde é que vai este cavalo? Que casas tem este cavalo? Esta casa não é uma grande coisa, porque aqui está para a coluna da torre e aqui de facto as pretas já podem capturar sem problemas este peão. Então o que fazer? Esta casa de B1, sem mencionar que é horrível, não faz nada, o cavalo fica completamente passivo. Em A4 também vai fazer o quê para A4? Então o que é que o tal faz? Sacrifica mais uma peça. Porque o tal tem que sacrificar as peças. Torre por E6, simplesmente. E o Koblenz diz, tu estás muito generoso, eu dar cá mais uma peça, obrigado. Até o tal joga F5. Agora atacando a dama a descoberto e o Koblenz joga dama B7, defendendo a dama com um tempo, porque a ameaça mata em B2. E aqui um lance que é obrigatório praticamente, que é B3. Portanto, um lance que o tal não gosta muito de fazer porque é um lance defensivo, mas teve que o fazer. E aqui as pretas jogam dama D7. Mas dama B7 porquê? Bom, porque as pretas não têm muitos lances aqui. O que é que as pretas podem fazer aqui? Por exemplo, dama B4, com a ideia de dama A3 e dama B2 mate. As brancas defendem-se bem, com bispo D6, por exemplo. Dama A5, por exemplo, rei B1. O bispo continua a controlar aqui. E agora a seguir vai jogar, por exemplo, bispo E5. Este cavalo está pregado. Pode capturar aqui mais tarde, se houver um dama A3. Tudo controlado. E então lá está, as pretas não têm muitos lances. Eu estou a jogar um dama D7, tentando aproximar a dama aqui da ação. Ok? E então vem finalmente o bispo E5. E reparem que este cavalo, como é que vai se defender este cavalo? Não é? Torre F8 não é possível, porque já vimos aqui que se o peão captura por uma torre, as brancas ficam com muito material a mais. E então o Koblenz descobre que de facto, sacrificando a dama pela torre e pelo bispo, que vai cair a seguir, vai continuar de certa forma com vantagem material. Peão puro, rei puro. E aqui as pretas estão a ganhar uma torre inteira. Mas agora vem torre F1. E este cavalo, para onde é que ele vai? Bom, então aqui, portanto, este cavalo não tem defesa com torres, porque lá está, peão por torre, simplesmente. E o cavalo não pode ir para muito longe, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado porque pode haver aqui um bicho puro, torre puro, e depois entra um torre F8 e vai haver dama a seguir, basicamente. Então ele joga cavalo H7, mantendo o cavalo mais ou menos por perto aqui da ação. Bicho puro, torre puro, e agora, se quiserem ver o lance arrematador do tal, podem pausar aqui o vídeo, tentarem descobrir o lance. E se não quiserem estar a pensar muito nisso, eu vou-vos dizer o lance. Torre F8 arremata o jogo. Porquê? Bom, cavalo puro não é possível porque dama, com cheque, e a seguir vem a 7 e simplesmente sacrifica-se aqui, faz outra dama. Portanto, tem que ser torre puro, peão puro, cavalo puro, E7. E agora? Só a rei F7 para impedir o peão de promover dama. Peão por dama, cheque, rei puro, rei D1. E aqui as pretas abandonaram. Simplesmente porque o tal, depois de sacrificar todas as suas peças, sem exceção, todas as peças foram sacrificadas, ele fica com um peão a mais que lhe garante a vitória neste final. Fácil de ganhar. O rei simplesmente vem por E2, vai estacionar em D3, que é onde há a maioria dos peões pretos, no centro. E estes peões das aulas vão avançar, vão trocar por estes peões. Vai ficar um para um de cada lado. O rei nunca vai conseguir apanhar os dois ao mesmo tempo. Simplesmente isto é vitória infalível das brancas. Bom, e hoje sim vimos aqui o Exterminador Tal em ação. E aqui dá para perceber porque é que ele era o Mago de Riga, um jogador tão incrível e tão recordado pela história, porque de facto ele era um jogador impressionante, que ele sacrificava peças, não necessariamente via nas variantes todas se ganhava, mas era por intuição. Ele jogava um xadrez intuitivo, onde ele queria só atividade, sacrificar, sacrificar, sacrificar. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós encontramos no próximo. Fiquem bem. Até lá.